各位莅临第14届国际研讨会，庆祝澳门特别行政区成立25周年，关于澳门民法典、商法典及民事诉讼法典的研究。Caros convidados, senhoras e senhores, bem-vindos à 14ª Conferência Internacional. Estudos sobre o Código Civil, o Código Comercial e o Código de Processo Civil. Celebrando o 25º aniversário da RKI de Macau. Distinguished guests, ladies and gentlemen, dear friends, good morning and a very warm welcome to the 14th International Conference. Studies on the Civil Code, Commercial Code, and Civil Procedure Code, celebrating the 25th anniversary of Macau SAR. 首先，请允许我为大家介绍各位主礼嘉宾。Antes de mais, permitam-me apresentar-lhes os convidados principais. First of all, please let me introduce you our principal guests. 葡萄牙科伊波拉大学副校长、外事与校友事务 João Nuno Galvão da Silva 教授 Professor João Nuno Galvão da Silva, Vice-Reitor de Relações Externas e Alumni da Universidade de Coimbra. Professor João Nuno Galvão da Silva, Vice-Rector, External Relations and Alumni of University of Coimbra. 澳门特别行政区法务局局长梁颖妍局长 Doutor Lerwin Diretora da RKI de Macau, Ms. Lerwin Ying, Director of the Justice and Legal Affairs Department of Macau SAR. 澳门特别行政区律师公会理事会主席黄显辉大律师 Doutor 王银飞 Presidente da Direção da Associação de Macau, Mr. Wang Yingfei, Board President of Macau Lawyers Association. 澳门大学法学院院长唐小琴教授 Professor Tong Yuqing, Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, Professor Tong Yuqing, Dean of the Faculty of Law of the University of Macau. 澳门关乐怡基金会主席关乐怡博士 Doutor Rui Cunha, Presidente da Fundação Rui Cunha Foundation of Macau. 澳娱综合度假股份有限公司法律顾问冯子然女士 Doutora Gandhi Fong, Assessora Jurídica da SJM Resource SA, Ms. Gandhi Fong, Legal Advisor to SJM Resource SA. 金沙中国有限公司副总法律顾问温晓娣女士 Doutora Fatima Dermawan, Conselheira Geral Presidente da China, Ms. Fatima Dermawan, Assistant General Counsel, Sense China. 澳门大学法学院副院长研究魏丹教授 Professor 魏丹 Circulador Professor Wei Dan, Associate Dean Research of Faculty of Law of University of Macau. 澳门大学法学院法律研究中心主任 Menot Libu 教授 Professor Menot Libu, Diretor do Centro de Estudos Professor Menot Libu, Director of Center of Law Studies. 为了欢迎大家来参加是次极具意义的活动，我们现在有请黄显辉大律师致欢迎词。Convidamos desde já o Dr. Wang Yingfei para fazer o seu discurso de boas-vindas. To welcome all of you to this meaningful occasion, let us first invite Mr. Wang Yingfei to give a speech. Ilustres professores, caros convidados e meus colegas e estudantes, se me permitem, deixe-me usar a minha língua materna para prestar esse meu discurso. 尊敬的各位嘉賓、專家、學者、同仁們，大家早上好。在這個重要時刻，我謹代表澳門律師公會向各位致以誠摯嘅問候。
並感謝澳門大學法學院嘅邀請，亦都感謝各位嘉賓嘅支持，令到我哋得以共同見證第14屆國際研討會嘅開幕禮。在慶祝澳門特區成立25週年之際，這場匯聚文法典、商法典和民事訴訟法典嘅會議，不僅係對過去成就嘅回顧，更係對未來法治發展嘅一個大嘅展望。作為澳門律師公會嘅代表，我深感榮幸能夠喺呢度分享我哋對澳門法律制度嘅願景。今日嘅研討會唔僅僅係對民法典、商法典同民事訴訟法典發展歷程嘅一個回顧，更係我哋站響法律實踐嘅前沿，探索未來之路嘅重要嘅時刻。澳門特區成立25週年，法治建設同社會進步同步推進，而呢3部法典正係我哋維護社會秩序、促進經濟繁榮、保障公民權利嘅核心支柱。同時，法典嘅價值不僅限於成文嘅條文規範，最重要嘅係在於如何通過實踐應用，令到呢3部法典與時俱進，滿足社會不斷嘅需求同埋變化。律師喺呢個過程當中肩負着雙重嘅使命，既要喺執業中捍衛國家嘅安全、公共利益、當事人嘅合法權益同埋程序上嘅公義，亦都要積極推動同埋參與法制嘅完善、法律嘅普及同埋法律服務人員嘅培訓。對我哋嚟講，呢啲法典唔單單係一個執業上嘅工具，亦都係學習澳門特區法制嘅重要嘅元素同埋實踐法治理念嘅依據，有助於我哋律師努力將法律精神融入社會生活中入邊嘅每一個角落。此外，我哋都藉呢個機會去強調，澳門嘅法律文化具有東西方融合嘅獨特性。作為中葡法系交匯一個橋梁，澳門特區唔單止係承載着歷史嘅傳統，更面臨着如何喺個新時代促進中葡法律界深度交流合作嘅課題，為加強國家涉外法治建設、深化改革開放所需要嘅法律保障，貢獻我哋嘅力量。澳門律師公會一直致力於推動同參與上述嘅活動，我哋期望能夠與國家內地同與國家嘅法律界建立更加密切嘅聯繫，深化彼此嘅交流。今日嘅研討會提供一個寶貴嘅平台，讓我哋可以超越地域同埋語言嘅界限，就關鍵法律議題展開深入嘅討論。我衷心希望本次會議能成為中葡法律界合作嘅新起點，促進法學理論同實務嘅結合，推動區域內外法律制度嘅進步。最後，再次感謝各位嘅參與人支持同埋嘅邀請，預祝研討會圓滿成功，並期待大家來嘅努力中有所收穫，為澳門為更廣泛嘅法律嘅法治發展獻新嘅智慧。多謝大家。Thank you, Mr. Wong。接下来有请班乐仪博士致欢迎词。A seguir convidamos o Dr. Rui Cunha para fazer discurso de 2 minutos. Next, may we now invite Mr. Rui Cunha to give a welcome speech. Ora, muito bom dia a todos os presentes e dirigir-me primeiro à Excelentíssima Diretora do Serviço de Assuntos de Justiça, doutora Leong Wen Yin, Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, professor João Nuno Galvão da Silva, Excelentíssimo Sr. Tong Yu Cheng, Diretor da Faculdade de Direito de Lisboa, de Macau, Excelentíssima Sra. Subdiretora da Faculdade de Direito, professora Wei Dan,
Excelentíssimo Dr. Wong Yin-Fai, presidente da Associação de Advogados de Macau, Excelentíssima Senhora Doutora Candy Fong, assessora jurídica da SJM Resort S.A., Doutora Fátima Dermavan, Conselheira-Geral Adjunta da SEN China Limitada, e Excelentíssimo Senhor Dr. Manuel Trigo, organizador e dinâmico desta conferência. Excelentíssimas autoridades presentes, e uma palavra aos senhores professores aqui presentes que têm a missão de transmitir as bases do direito e aos alunos que serão os futuros profissionais do foro. Minhas senhoras e meus senhores, é com grande honra e satisfação que dou as boas-vindas a todos os presentes nesta 14ª Conferência Internacional, este ano dedicada aos estudos sobre o Código Civil, Processo Civil e Comercial de Macau, celebrando igualmente o 25º aniversário da Região Administrativa Especial de Macau. Em meu nome pessoal e em nome da instituição a que presido, gostaria de agradecer à Universidade de Macau e à Faculdade de Direito, e muito especialmente ao Centro de Estudos Jurídicos, na pessoa do seu antigo presidente, Dr. Manuel Trigo, pela resiliência, pelo tempo e toda a dedicação com que ano após ano organiza esta Conferência Internacional, palco indispensável para a reflexão e para o estudo do direito em Macau. Durante os próximos 3 dias, teremos oportunidade de aprofundar conhecimentos, debater temas cruciais relativos a 3 pilares do nosso ordenamento jurídico, que são o Código Civil, o Código Comercial e o Código de Processo Civil. Muito mais do que uma simples legislação, estes códigos constituem, indubitavelmente, parte da coluna dorsal que sustenta o sistema legal da REAM, mesmo quando a evolução da sociedade justifica a sua atualização. O Código Civil de Macau, fundamental para a regulação de relações privadas e garante dos direitos e deveres entre indivíduos e entidades, proporciona-nos a base para a resolução de conflitos e proteção dos direitos civis, refletindo a evolução e as necessidades da nossa sociedade. O Código Comercial, por sua vez, essencial para o funcionamento do mercado e das atividades económicas, regula as relações comerciais, assegurando um ambiente de negócios justo e transparente, vital para o desenvolvimento económico e para a atração diversificada do investimento. Por fim, o Código de Processo Civil é o mecanismo que assegura a aplicação efetiva dos direitos e deveres estatuídos noutros códigos, conferindo-nos a garantia que a justiça é efetivamente administrada de forma eficiente e imparcial, proporcionando um processo justo para todas as partes envolvidas. É, pois, por tudo isto que o valor e a importância destes códigos no sistema jurídico de Macau não pode, nem deve ser subestimada, constituindo os mesmos instrumentos vivos, aptos a evoluir continuamente, a fim de melhor acompanharem as mudanças sociais, económicas e tecnológicas. Esta conferência proporcionará a todos, académicos e operadores jurídicos, uma oportunidade única para compartilhar conhecimentos, debater ideias e propor melhorias que fortaleçam ainda mais o nosso jovem e já adulto sistema jurídico. Certo que serão 3 dias frutuosos para o futuro do direito da nossa região. Termino agradecendo a participação de todos os ilustres conferencistas, cujos percursos profissionais e académicos em tudo nos prestigiam e enaltecem. Desejo a todos um bom trabalho e uma conferência produtiva e inspiradora. Que os debates e as trocas de experiências aqui realizadas contribuam significativamente para o desenvolvimento, o aprimoramento e a continuidade de um sistema jurídico de Macau forte, consistente
e apto a responder a todas as demandas sociais. Muito obrigado. Para fazer discurso de boas-vindas. Next, may we now invite Professor Tang Yuqiang to give a welcome speech. 各位早晨。Medico Inspector Solicitor John Kabang Silva， 尊敬嘅澳門特別行政區法務局局長梁永賢女士，尊敬嘅澳門特別行政區律師公會主席黃炎輝先生，尊敬嘅澳門歡樂兒基金會主席歡樂兒先生。尊敬嘅澳門綜合娛樂澳娛綜合有限公司代表馮之賢律師、金沙中國有限公司代表温兆娣律師，各位嘉賓、各位同仁、各位學者、各位朋友，歡迎大家嚟臨澳門大學參加第14屆澳門大學法學院國際研討會。今次研討會咧係以慶祝澳門特別行政區成立25週年，關於澳門民法典、商法典同埋民事訴訟法典嘅研究作為主題。我哋能夠喺呢一度喺呢一個時刻同各位濟一堂，咁首先法學院感到非常榮幸。呢次研討會能夠順利舉辦呢，我哋首先要感謝歡樂兒基金會、澳娛綜合度假有限公司同埋金沙中國有限公司大力支持，先至可以令到我哋咧邀請嚟到呢度，邀請嚟到澳門，請咗中國內地葡語國法學院同埋其他合作伙伴一齊參與。你哋嘅支持同埋合作咧，係促成呢次活動嘅重要力量。令到我哋咧能夠喺呢一個金秋時節，共同探討多元法律文化之下嘅創新合作。澳門特別行政區成立25週年，係一段見證法治建設進步嘅歷程。喺呢個期間，隨住經濟社會嘅變遷，我哋嘅法律制度咧亦都逐漸成熟。民法典、商法典、民事訴訟法典咧係驅動社會穩定同埋繁榮嘅基礎。如今我哋迎嚟咗呢3部法典制定25週年，我哋迎嚟咗一個回顧同埋展望嘅好時機。通過學術交流，我哋將會深入探討現行法律制度嘅發展同埋未來。呢次研討會咧，我哋設計嘅議程涵蓋咗澳門葡語國家民法典嘅發展化、商法嘅最新發展，同埋呢一個民事訴訟法嘅挑戰。我哋都請嚟咗一批中國內地喺民法、商法同埋民訴法都非常有成就嘅學者。我哋將會聆聽嚟自唔同國家同埋地區專家學者嘅真知灼見，分享彼此嘅經驗同埋智慧。我哋希望通過呢次研討會，唔單止可以深化對法律制度嘅理解，促進法律制度嘅發展，亦希望咧為我哋嘅社會為我哋呢一個私人生活、公共生活帶嚟更大嘅福祉。澳門同其他世界法律嘅聯繫咧係從來冇中斷嘅，一直都係非常緊密。我哋嘅法律制度亦都必須與時並進，應對全球化帶嚟嘅挑戰。
所以呢一個研討會咧，佢唔單止係澳門幾部法典嘅回顧，亦都係一個我哋探索未來、推動法律創新、推動法律交流嘅場所。我希望各位專家學者喺呢個平台上邊可以激盪思維，為澳門乃至更廣闊嘅大中華同埋呢一個葡語國各個地區貢獻法律智慧。最後，我感謝各位參與者嘅支持同埋努力，亦都感謝個學院我哋籌備呢一次研討會嘅各位同事嘅呢一個辛勤付出。我希望呢一次研討會咧可以促進知識交流，成為呢一個橋梁，亦都為未來嘅合作咧開創更廣闊嘅道路。多謝大家。Thank you, Professor Tong. 现在有请台上就座的各位嘉宾一起合影留念。Convidamos agora todos os convidados no balcão a tirar uma fotografia do grupo. We will now invite all the guests seated on the stage to take a group photo together. Okay, hello, look at here. Okay, 3, 2, 1. One more, 3, 2, 1. Okay. Okay. Oh, okay. 现在再有请各位主礼嘉宾和研讨会每一环节的主持人与发言人一起合影留念。Convidamos agora todos os convidados, incluindo os moderadores e oradores de cada sessão para tirarem uma fotografia do grupo. Now we would like to invite all our guests, all our honorable guests, including the chairman and speakers of every session, to take a group photo, please. Okay, hello. Look at here, hello. Yeah, okay. 3, 2, 1. Okay, one more. 3, 2, 1. Oh, okay, okay. Bom, muito bom dia. Vamos começar já essa primeira sessão da nossa conferência, que é intitulada Código Civil, Código Comercial e Código de Processo Civil na Portugal. Eu acho que a ideia é assim, essa parte para em geral os códigos e depois
vão dividir a parte geral, não sei, e depois a parte das famílias, as partes especiais. Não sei se importa, professor Rui Cunha, eu apresento o professor Paulo Mota Pinto, que eu admiro toda a minha vida profissional, e depois o professor Rui Cunha apresenta o nosso colega professor Augusto Garcia e o professor Alexandre. Bom, nessa primeira parte temos como orador, primeiro orador, o professor Paulo Mota Pinto, que é o professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E o tema que ele traz para nós hoje é a parte geral do Código Civil de Macau e do Código Civil português e o Código Civil de RTC de 2020. Convidamos já a bancar o professor Paulo Mota Pinto. Ao professor Tom Giochen, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, Sr. Vice-Reitor, professor João Nuno Calvo da Silva, Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, professor Jonas Machado, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Dr. Rui Cunha, presidente da Fundação Rui Cunha, professor Manuel Trigo, diretor do Centro de Estudos Jurídicos, professora Vaidane, sou diretora de investigação da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, senhores professoras, senhores professores. Começo por dizer que tenho muito gosto e muita honra em participar nesta 14ª Conferência Internacional de Estudos sobre o Código Civil, o Código Social e o Código de Processo Civil, celebrando o 25º aniversário da Região Administrativa Especial de Macau. Esta é, penso que a 8ª vez que estou em Macau e não quero deixar de recordar uma participação há cerca de 25 anos em colaboração sobretudo com o Dr. Miguel Urbana, os trabalhos de localização do Código Civil em Macau e, em particular, na parte geral. Tema, parte sobre a qual irei hoje falar. O tema da minha intervenção é a parte geral do Código Civil de Macau e do Código Civil português e a parte geral do recente Código Civil da República Popular da China de 2020. O Código Civil de Macau, de 1999, tomou por base o Código Civil português de 1966, desde logo na sua sistematização. Tal como já no início do século XX do Código Civil alemão, ambas as codificações têm 5 livros. Em ambos, o primeiro livro é uma parte geral, que antecede os outros 4 livros: Direito das Obrigações, Direito das Coisas, Direito da Família, Direito das Sucessões. O Código Civil da República Popular da China, de 2020, adotou algumas divisões semelhantes a esta chamada sistematização germânica do direito civil, ou plano de Savigny. No entanto, afastou-se também dela, porque contém 7 livros, autorizando no livro 4 os direitos de personalidade e no livro 7º a responsabilidade civil. Um aspecto em que as 3 codificações se assemelham é, no entanto, a inclusão de uma parte geral, antes dos livros das partes especiais. É por isso adequado, numa conferência cujo tema são os 25 anos do Código Civil de Macau, refletir sobre as funções e significado de uma parte geral, em particular comparando com o recente Código da República Popular da China, que é um dos desenvolvimentos mais relevantes, pelo menos nesta parte do mundo, sem dúvida, do direito civil posteriormente ao Código Civil de Macau. Como é sabido, justamente em relação à parte geral, há razões especiais para esta reflexão. Não é indiscutível que o Código tenha de ter uma parte geral. Há outros códigos que não têm, até recentes. Há razões históricas que explicam essa autorização. Mas, mesmo códigos mais antigos na Europa, o Código Civil francês, o Código Civil austríaco, não tinham uma parte geral. O primeiro Código Civil português, o Código de Seabra, não continha uma parte geral. Apesar de já ter podido ter em conta esta sistematização padrantista germânica, porque era de 1867. Na verdade, a parte geral só se tornou por Portugal
depois do ensino de Guilherme Moreira, a partir da primeira década do século XX. Várias codificações que surgiram já no século XX, mesmo depois do BGB ou não, também renunciaram a uma parte geral. Por exemplo, o Código Civil italiano ou o Código Civil holandês. Por outro lado, é verdade que a ordem jurídica portuguesa não é, de forma nenhuma, a única que tem uma parte geral no seu código. Por exemplo, as ordens jurídicas grega, japonesa ou brasileira, Brasil até, depois do primeiro código de 1916, o Código Atualmente em vigor de 2002 manteve uma parte geral. A parte geral foi objeto de críticas por parte de alguma doutrina. Críticas que quase desde o início se fizeram ouvir, acusando-a de heterogeneidade de matérias, excessiva abstração, até uma certa crítica de herança do conceitualismo, da jurisprudência dos conceitos, fez-se ouvir também já na doutrina portuguesa, logo a seguir ao Código Civil de 66. Mais recentemente, houve críticas à parte geral, por exemplo, o conhecido jurista alemão, Franz Jäcker, dizia esses conceitos são tarefa da ciência, não são tarefa da legislação. E até acrescentava que para uma introdução ao estudo do direito, as lições sobre parte geral eram um calvário pedagógico de primeiro grau. Outros autores veem a parte geral de uma forma mais pragmática, com vantagens de racionalização, tratamento mais económico e, em geral, antecipadamente de normas comuns às partes especiais. Embora também se note, por vezes, que há soluções que estão previstas na parte geral que padecem de um excesso de generalização. Isso é muito comum, por exemplo, para os compromissos da vontade, para os critérios de interpretação, que não são muitas vezes adequados aos chamados negócios fora do comércio jurídico, aqueles negócios pessoais ou sucessórios nos quais não há um interesse de proteção do comércio jurídico do tráfico tão claro. Autores como Canaris chamaram a atenção, defenderam a parte geral, chamaram a atenção para que ela possibilita uma melhor clareza, possibilita evitar contradições valentativas, evita que as questões sejam tratadas só a propósito, por exemplo, de cada contrato ou de cada parte especial. Além de que a parte geral assenta em aquilo que por vezes se designa alguns pilares conceituais, alguns conceitos básicos fundamentais e em valores ou princípios como a liberdade jurídica ou a igualdade jurídica. Quanto às funções de uma parte geral, eu iria distinguir aqui a função didática, a função sistemática ou científica e a função, isto são as críticas que eu referi agora, e a função para a legislação. No plano didático, no plano pedagógico, penso que o ensino da parte geral se depara com dificuldades, porque é preciso tratar ao estudante que ainda é um principiante e não tem uma visão que lhe permita compreender facilmente os conteúdos, é preciso, no fundo, permitir-lhe conteúdos gerais com os quais só por si é difícil resolver casos práticos. Eu penso que isso pode ser colmatado através de uma disciplina de introdução ao direito privado, ou através de uma primeira parte que trata dos princípios fundamentais do direito civil, que, no fundo, transmita logo uma visão geral do direito civil antes de tratar os conteúdos mais abstratos da parte geral. Mas, no plano didático ou pedagógico, se a função mais relevante da parte geral fosse esta, talvez fosse mesmo de valorar negativamente. No plano científico ou sistemático, se nós quisermos analisar sistematicamente o direito privado, mesmo nos países onde não há uma parte geral, como por exemplo em Espanha, na Itália, há manuais sobre os fundamentos do direito civil, sobre as doutrinas gerais do direito civil. Isto é, substancialmente está lá a parte geral, no plano científico, no plano sistemático. Ela existe, ela é tratada, só não é autonomizada na legislação. Isto mostra que há uma diferença significativa e relevante entre a chamada teoria geral do direito civil e a parte geral do Código Civil. Isto é, os seus objetos não são exatamente os mesmos. Por exemplo, há aspectos da parte geral do Código Civil que não são, nem têm de ser tratados na teoria geral do direito civil, e há aspectos da teoria geral do direito civil onde se podem aprofundar até outras questões. Por exemplo, nós tradicionalmente relacionamos também as responsabilidades parentais, de invalidade dos atos praticados pelos pais, etc., que é uma matéria que está regulada no direito da família. Portanto, além disso, penso que se justifica, como disse, tratar também os princípios fundamentais do direito civil, apesar destes não estarem consagrados apenas na parte geral.
A função mais relevante, a meu ver, é a função para a legislação, a elaboração de conceitos abstratos e que sejam de aplicação geral. Por exemplo, quando nós tratamos do contrato em geral, ou do negócio jurídico em geral, isso é evidentemente uma abstração jurídica. Na prática só existe cada tipo de contrato, o contrato de compra-venda, o contrato de sociedade, etc. Mas para evitar regular repetidamente para cada um desses contratos de forma especial, todas as matérias, por uma questão de economia de pensamento e de relação, mas também de uniformidade e igualdade de soluções, justifica-se tratar disso antes numa parte geral. A elaboração desses conceitos mais abstratos, ato jurídico, negócio jurídico, dá-se por abstração. Mas esta abstração é inevitável. O que se pode perguntar é até onde deve ser levada. Deve-se tratar só do contrato, como fazem os ingleses, os Estados na Common Law. Deve haver uma espécie que inclua também os negócios unilaterais, o negócio jurídico, ou deve até levar-se à abstração mais longe e tratar de regular-se, em geral, os atos jurídicos. Em qualquer caso, a problemática substancial de uma parte geral não se deixa eliminar através de técnicas legislativas de remissão, por exemplo, mudando a propósito de um contrato e remetendo para lá. Penso que essa problemática existe, como mostram esses manuais sobre doutrinas gerais, sobre fundamentos do direito civil que existem, mesmo em países onde não há uma parte geral. Quanto aos conceitos sustentadores da parte geral, eu penso que se podem distinguir 4 conceitos. Um deles não foi autorizado recentemente no Código da China, mas fundamentalmente a parte geral tem de definir quem é que pode ser titulado de relações jurídicas. Enfim, não quero aqui tratar da questão da problemática da noção de relação jurídica, que é bastante controversa, mas Portugal há quem tenha criticado e rejeitado esta noção, mas eu chamo a atenção que os códigos mais recentes, incluindo o Código da República da China, trabalham com o conceito de relação jurídica e não com o conceito de situação jurídica. Mas, portanto, quem é sujeito jurídico, que poderes tem, segundo o conceito de direito subjetivo, e depois como movimentar a esfera jurídica, o conceito de negócio jurídico. Claro, também os diversos objetos jurídicos, em particular as coisas, são objetos da parte geral. Normalmente são objetos de regras mais concisas. Em Portugal eram só as regras sobre as coisas, desde 2018 também as regras sobre os animais, mas foi introduzido um título sobre os animais. Mas são estes os conceitos, digamos, fundamentais que nós encontramos na parte geral. Aliás, na parte geral do Código Civil Português e do Código Civil Alemão, e também do Código Civil Local, até temos um título das relações jurídicas que é sistematizado segundo estes elementos. As pessoas, os sujeitos, o objeto das coisas, o facto jurídico que trata do negócio jurídico. E os valores fundamentais que estão subjacentes à parte geral são os valores da liberdade jurídica e da igualdade jurídica. É claro que a liberdade exige também autorresponsabilidade, proteção da confiança e do comércio jurídico. A liberdade também para assumir vinculações. E, por outro lado, as condições de desigualdade fática ou económica não são requisitos de validade só por si do negócio jurídico, dentro de certos limites, dentro dos negócios liberais, etc. Portanto, nós não podemos dizer que isto são limites, digamos, à validade da própria movimentação da esfera jurídica. No entanto, são os valores fundamentais subjacentes à parte geral. Visto isto, passemos então agora a comparar as partes gerais do Código Civil Português e do Código Civil Macau com a do Código Civil da República da China. Em Portugal e em Macau, a parte geral tem 2 títulos. O primeiro diz respeito ao direito objetivo, as leis, sua interpretação e aplicação. São normas gerais, aliás, muito contestadas pelos constitucionalistas, porque tem normas sobre as fontes do direito, tem normas sobre normas de direito de interação ao privado também. E depois tem um segundo título, que é o que me interessa mais neste contexto, que é o título sobre os elementos da relação jurídica, os sujeitos. Em Portugal, sobre as coisas, e como disse, agora também sobre os animais, ou foi acrescentado um título sobre os animais, título 2A. Depois sobre o facto jurídico e sobre o exercício tutela dos direitos. Portanto, é manifesto que se trata dos sujeitos, dos objetos, do facto e da garantia. Da garantia da parte que é de direito material. Em relação ao Código Civil de Macau, além das diferenças que resultam de alterações posteriores em Portugal, já referi a questão dos animais, a diferença mais relevante, na parte geral, eu vou chamar para aquelas que conheço melhor,
houve um certo desenvolvimento da matéria dos direitos de personalidade, foi intencional, uma vez que na lei básica não existia um catálogo tão desenvolvido de direitos, liberdades e garantias, que isso, pelo menos, não são privados nos direitos de personalidade, desenvolver essa matéria. E também há, por exemplo, alterações relevantes a propósito do erro e outros aspectos que eu não posso falar aqui. Referimos, por exemplo, o aspecto positivo. Em geral, o Código Civil Local beneficiou já de algumas críticas que eram feitas ao Código Civil português. Um aspecto positivo, aliás, recordo aqui, foi um dos grandes estudiosos dessa matéria, recordo que o professor João Galvão da Silva, sobre a sanção pecuniária compulsória, foi retirada da lei de obrigações e foi prevista na parte geral, uma vez que não está só em causa o cumprimento das obrigações, foi previsto em geral, na parte geral, é uma vantagem sistemática em relação ao Código Civil. Mas, fundamentalmente, a sistematização é semelhante, ou seja, não há grande diferença entre o Código Civil português e o Código Civil Local nesta matéria. E no Código da República Popular da China? Bem, na parte geral do Código Civil da RPC, trata dos sujeitos também, aqui a sistematização é parecida com a portuguesa, trata das pessoas regulares, singulares, das pessoas contínuas e aquilo que se designa organizações não incorporadas. Eu tenho que ser primeiro das traduções, usei a edição brasileira, não sei se. Mas são as entidades sem personalidade jurídica. Trata depois dos direitos civis, aqui é diferente dos códigos de Macau e de Portugal, autonomizou num título os direitos civis, alguns dos quais depois são também tratados mais à frente no livro próprio sobre direitos de personalidade. Trata depois dos atos jurídicos. Nota-se que no Código Civil da China não é autorizada a questão do negócio jurídico, embora a definição de atos jurídicos seja uma definição próxima da de negócio jurídico. Ou seja, na designação fala-se de ato jurídico, mas na noção fala-se na criação, na manifestação de vontade para que possa constituir uma relação. Depois trata da responsabilidade civil, também não está autorizado no Código Civil português, é só tratado de direitos e obrigações, e trata da prescrição e cálculo de prazo, algo que em Portugal e em Macau também é tratado a propósito do tempo como fato jurídico. Portanto, na verdade, a situação não é muito diferente. Há aqui alguns conteúdos dos direitos civis e da responsabilidade civil. Houve claramente a intenção de adaptar a situação germânica, quer dos quatro livros, quer depois da parte geral, incluindo a referência aos direitos civis e à responsabilidade civil num título autónomo. Essa é a principal diferença. Olhando agora para o regime do negócio jurídico, eu chamo a atenção, como já referi, para que não se autonomiza a categoria do negócio jurídico, isto é, um ato que produz efeitos em conformidade com aquilo que é querido. Trata-se apenas dos atos jurídicos, como aliás acontece em França. Aliás, em França nem sequer há tradução. Uma das objeções que se costuma fazer à categoria do negócio jurídico é que é dificilmente traduzível, por exemplo, para inglês ou para francês. Parece que não há verdadeiramente tradução. É uma categoria germânica, depois bem recebida também nas línguas locais. Mas também não se autonomiza o negócio unilateral em relação ao contrato, uma vez que, quando se define ato jurídico, se diz que este tem que ter duas ou mais partes. Ora, se tem duas partes, não é um negócio unilateral. Poderá ser um contrato. Portanto, há aqui, trabalha-se com a noção de ato jurídico, sem autonomizar o negócio jurídico e, verdadeiramente, sem autonomizar o negócio unilateral do contrato. Quanto aos temas do regime dos atos jurídicos civis, eles são próximos dos que são tratados na ordem jurídica portuguesa e no Código Civil de Macau. Trata-se, o âmbito é semelhante com aquela diferença que referi, mas trata-se também, por exemplo, da manifestação de vontade, da declaração de vontade. Em Portugal fala-se de declaração judicial, do momento da perfeição do ato, da forma, da declaração tácita, do silêncio, da interpretação, embora com um critério diferente do critério português, dos efeitos dos atos jurídicos civis, que estão sempre como requisitos a capacidade de intenção verdadeira e o respeito pela lei, ordem pública e bons costumes, as causas de anulação, o prazo de anulação, que é também um ano, como em Portugal, e prevê-se também os efeitos de invalidade, além de se tratar da condição do termo da representação. Pela relação próxima e pela proximidade dos temas tratados, mesmo sem poder conhecer independente, só podemos falar independente do guarda da China, no que nos atos dos civis, eu posso dizer que é suspeitar que ainda existe conhecimento e mesmo influência na elaboração desse regime, a partir do Código Civil de Macau e da obra jurídica portuguesa.
Eventualmente, algumas normas, uma relação muito próxima das legislações da Código Civil. Por exemplo, a norma sobre declaração tácita do silêncio, sobre o momento de silêncio, o artigo 210 do Código da Causa, 204 do Código Civil, é muito parecido com o artigo 50 do Código Civil, que parecem piados uns com outros. O chamado de relação. A diferença vai fazer muita da referência da tradução do processo jurídico e aquelas diferenças práticas. Concluindo, eu diria que, provavelmente, penso a ideia da parte geral é, antes, hoje, mais boa, tirar em conta as alternativas. Essa significa que o valor da Código Civil, cada vez que o Tratado de 2020 também tem de ser adotável. Mas é preciso não esquecer, além disso, que a parte geral, a expressão ou valores jurídicos fundamentais do direito privado, como conceitos do direito direto, direito jurídico e valores substanciais como a liberdade e a igualdade jurídica dos sujeitos de sempre dos suas. No plano comparatista, a parte geral da Código Civil tem semelhanças com o Código Português e aqui da Causa. Também há muitas diferenças, como a ausência do título objeto do processo jurídico, isso não foi aplicado, não está. E agora, o objeto do processo jurídico, o objeto da transação jurídica, o objeto crítico, que obedece à autonomização habitual, por exemplo, a interpretação da noção de coisas, a objeto é criticada, e sobre isso, aliás, exigido pela Código Civil da Causa, mas falta um título sobre coisas, sobre objeto da relação jurídica, e além disso, adota a tradução de ato jurídico em vez de negócio jurídico. A influência do direito civil português e da Causa parece ser dirigido também o processo codificador como hoje chega no século XXI já. Parece que está perfeitamente mesmo pelo tribunal de normas. E eu aprendi também, no motivo que eu estudei com o meu professor Dr. Machado, que também dá para nossos estudantes do Código Civil português, que houve existir mesmo citação fluente do Código Civil da Causa e do Código Civil português no quadro dos trabalhos para esse processo de codificação. Pois, nos últimos anos, tenho procurado, por exemplo, no mestrado de Direito Civil, tenho discutido sempre, felizmente, com alguns alunos da Causa, vezes até mais de por ano, tenho procurado sempre fundamentar a investigação dessa influência, penso que a mediação de estudo, em que também os colegas da Causa podem colaborar, e que é promissora. Não sai, com certeza, que eu vou ver, um dos nossos contributos de direito português, que é especialmente o direito da Causa, que eu sou conhecido para o direito civil contemporâneo. Muito obrigado. Muito obrigado por este curso excelente do professor Paulo Martins. Aí eu queria salientar já o ponto que o professor Paulo mencionou, para evitar algumas conclusões mais tarde. A palavra atos jurídicos que foi utilizada para a tradução daquele termo técnico chinês tem um problema, porque a palavra chinês pode, de facto, ser traduzida para atos jurídicos. Mas, de facto, essas palavras chinesas foram traduzidas alemão esquisante. Por isso, também é código jurídico em vez de ato jurídico. Para tratar essa questão, a nossa colega escreveu 80 mil palavras para explicar como é que ocorre essa tradução entre a causa inglesa e a japonesa. Por isso, tem um percurso muito longo e ela já publicou aquilo uma versão mais abreviada, depois se quer dar para os outros colegas. Desculpe, Sr. Professor, Paulo Martins levantou uma questão muito interessante. Eu acho que vale a pena imediatamente nós sabemos de onde é que vem essa questão. Sim, Sr. Professor. Um pouco a comentar, depois de ouvirmos a lição do professor Mota Pinto, mas eu gostaria de lhe colocar esta pergunta que possivelmente vai na mente de todos os profissionais aqui em Macau. Definido como se fez das diferenças e das semelhanças entre o Código Civil
Português e o Código Civil da China e o Código Civil de Macau, eu poria limitadamente esta pergunta, porque estamos todos a 25 anos da passagem e da integração completa de Macau na China. Fala-se que há necessidade de fazer alterações ao sistema jurídico de Macau até haver uma integração completa no direito da China. Eu poria esta pergunta. Nesta parte que se referiu na parte geral e depois nos efeitos que acaba por ter na parte especial, vai haver necessidade de grandes alterações no sistema jurídico e no Código Civil de Macau para que possa ser integrado integralmente no Código e no sistema jurídico da China? Há necessidade de o fazer ou essa integração vai ser uma integração fácil e, em alguns pontos, mesmo só, eu diria, um pouco na cosmética, na alteração da definição, como referiu, de atos jurídicos e negócios jurídicos? Obrigado pela pergunta. Eu acho que estava a agradecer a informação, não tinha acesso a esse artigo, mas sabia que havia um problema de tradução, de conceito, para mim até que havia o caráter, digamos que exprimiria a noção da arte jurídica do negócio jurídico. Mas realmente chamou a atenção para a tradução, e a tradução, como dizia, eu usei uma tradução brasileira, fala só de ato jurídico e não do negócio jurídico, e o ato jurídico é o ato jurídico bilateral, não é o unilateral. Aí há outra diferença em relação ao Código Português. Eu também faço mais, digamos, conceitual, até terei que propor para a essa palavra sobre o ato jurídico e negócios jurídicos. Sobre as alterações, eu iria distinguir dois aspectos diferentes. Comparando com o Código Português, não é essa a pergunta, mas há duas alterações relevantes que foram introduzidas desde então, nos últimos 25 anos. Em Portugal, uma delas, que é a questão do Estatuto Jurídico dos Animais, que foi previsto na parte geral, no fundo, para se dizer que os animais não são coisas, mas são objeto de direitos. Embora, a meu ver, a alteração mais relevante está depois da propriedade, sobre o regime da propriedade dos animais. Ou seja, aí sim há uma norma específica sobre a propriedade dos animais. Mas há outra alteração bastante relevante, que tem a ver com as incapacidades maiores, isto é, com a eliminação que aconteceu em Portugal dos institutos do interdito, da interdição e da inabilitação, e a substituição pelos completamente maiores, devido à transposição da Convenção de Nova Iorque sobre pessoas com deficiência. Talvez aí haja realmente alguma necessidade de adaptação a essa Convenção, uma vez que daí resulta que não deve haver uma incapacidade geral para as pessoas com deficiência, mas só na medida necessária, talvez isso seja importante. Comparando com o Código Civil da República Popular da China, bem, há aqui uma questão prévia, que é uma questão de decisão política, da qual não posso confiar, mas que é de saber em que medida se justifica que se tem normas jurídicas diferentes com leis diferentes no âmbito civil. Evidentemente, por mais que possa fazer soluções são compatíveis, e o ambiente talvez seja algo compatíveis, aliás, vimos, por exemplo, que o caso da relação até o mesmo, comparado com os outros países, e houve alguma influência. É claro que há diferenças em soluções específicas. Portanto, ou se quer uniformizar, não só uniformizar, mas uniformizar tudo, e é preciso mudar, ou se é um problema da compatibilidade em que as respostas genéricas, sem, digamos, depois de casa a casa, mas sem aprofundar. É de que sim, não se trata de legislações civis com soluções incompatíveis ou contraditórias, de tal forma que seja que justifique a visão geral, digamos, ou a profundidade da própria decisão local. Esta seria a proposta do claro, que isto é bem de decisão política. Não tinha mais nada. Pronto. Então vamos apresentar os outros oradores. Então vamos passar ao segundo orador, que é uma pessoa que eu escusava de apresentar, porque é uma pessoa conhecida, demasiadamente conhecida em Macau,
como uma das partes, uma das pedras que ajudaram a construir a Universidade de Macau. O professor Augusto Teixeira Garcia, quase de início aqui esteve a dar o seu contributo e, pelo seu saber, pela sua experiência, e eu diria, pelo seu bom senso, conseguiu fazer e preparar o Código Comercial que está em vigor em Macau há quase 20 anos. Nós, que somos os profissionais que mexemos no dia a dia nesse código, podemos apreciar a sabedoria e o cuidado que houve no encontro das soluções difíceis que as relações comerciais acabam por ter. O professor Teixeira Garcia tem todas essas qualidades para ter preparado um diploma que se mantém em vigor, com pequenas alterações introduzidas e talvez agora dê também o seu contributo para as alterações que venham a ser necessárias gradualmente com a integração de Macau no sistema jurídico próximo da República Popular da China. Eu digo próximo, que seguindo até a observação que o professor fez, não quer dizer que nós no futuro podemos dizer que vamos adotar o Código da China aqui em Macau. Há compatibilidade, e esse contributo até irá, dentro do princípio de um país, dois sistemas, nós poderemos ter um Código Comercial de Macau muito próximo e sem qualquer choque com o sistema que esteja em vigor na República Popular da China. E para isso, certamente, o professor Teixeira Garcia terá muito que dizer, terá muito que fazer e não negará, com o seu espírito aberto e sempre disponível, não deixará de o fazer, porque Macau precisa certamente do seu saber e da sua experiência para termos um sistema no direito comercial que seja realmente respeitado e mantido em Macau. Por isso, sem mais apresentações que não preciso de fazer, todos o conhecem, eu pedia que fizesse a apresentação sobre um tema muito interessante, as vicissitudes da aplicação do direito no Código Comercial. Naturalmente, desde a sua criação e desde que foi, eu diria, o pai do Código Comercial até agora, passaram-se quase 20 anos ou mais de 20 anos e certamente haverá muitos pontos que o professor Teixeira Garcia irá aproximar e será útil para todos os profissionais aqui presentes. Professor. Muito obrigado, Sr. Doutor, muito simpático. Certamente merecido. Palavras, de modo particular de sensibilidade, muito obrigado. Gostava de saudar os membros deste painel, Sr. Diretor da Faculdade da Universidade de Alto, Sr. Engenheiro, Sr. Dr. William, amigo, grande apoiante da Faculdade da Universidade, Sr. Dr. Paulo Pinto, Sr. Dr. Isabel Coelho, permita-me dizer que é com particular vejo novo por nós, e com a oportunidade de trabalhar com o Sr. Doutor quanto trabalho fora da comercial, e lembro também, em particular com o Leve, que é dos primeiros relativos dos aspectos inovadores do Código Comercial que decidimos discutir. Com base em português, o professor
do Dr. Vasco Serra, que em Portugal nunca tem lei, mas que aqui sucedeu, e o diálogo que tive com o Dr. José prendia-se sobretudo com a separação do que era direito objetivo e que era direito substancial nesse senso complexo em português, que lembro bem desses trabalhos. Depois queria dar uma palavra, uma especial palavra, ao Sr. Professor Dr. Manuel Porto, que ontem aqui foi homenageado, mas que, de todo modo, nunca é demais lembrar o Sr. Professor e o trabalho que deu para a faculdade e para a nossa universidade. Muito obrigado. Senhor Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Sr. Jorge Machado, Senhor, peço protocolar, Senhor Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Senhor Dr. João Miguel da Silva, excelentes colegas, senhores magistrados, excelentes colegas, senhores estudantes. Eu preparei um pequeno texto de apoio a esta intervenção. Não terá nada de novo, mas agora está dividido no que era antes, no que se determinou este trabalho, o que aconteceu depois, e é basicamente isso. Nas vésperas de transição, meados dos anos 90, falava-se da localização do direito de Macau, que tinha sido iniciada com a publicação do Código Penal e do Código Penal, mas no direito privado estava tudo a fazer e parece que nada ia ser. E antes dos anos 90, o secretário de para a Justiça regressou a Portugal e foi substituído pelo Sr. Dr. Jorge Noronha Silveira, que lembro aqui em particular carinho e gratidão, e que a quem Macau continua a dever a devida homenagem. E há alguém que é merecedor de todos os encontros, como o sistema jurídico de Macau, e o melhor é o Sr. Dr. Jorge Noronha Silveira. O Dr. Jorge Noronha Silveira teve uma visão arrojada dos trabalhos de fora. Nomeadamente, em matéria de Código Civil, não estava nada previsto de especial, tirando a questão da tradução. No que respeita ao Código Social, pouco mais, tratava-se de apenas atualizar a linguagem do Código de 1858, verdadeiro sacrilégio linguístico, mas era isso que estava programado, e a inclusão de pouco mais do que a disciplina do contrato de agência, entretanto publicado. O Dr. Jorge Silveira não quis isso. Não quis isso, porque optou por trabalhos de forma mais profunda, quer no âmbito do Código Civil, que eu acabava de ouvir aqui alguma notícia, quer no âmbito do Código Civil. E pediu-me para liderar esses trabalhos. No momento, em 1996, basicamente o direito de Macau, o direito mercantil de Macau era muito diverso já do direito mercantil português, que já tinha dificuldade de escrever esse ano, mas basicamente a reforma de 77 não tinha sido sucedida, nenhuma das reformas subsequentes de disciplinas de contratos tinha também sido estendida, e a mais importante reforma que resultou no Código das Sociedades Comerciais Português também não tinha sido estendida. Então, basicamente,
o Código, a disciplina mercantil em Macau, em meados dos anos 90, era a resultante do Código de 88, o limpo da matéria de falência, do registro, e da Lei 12 de Abril de 1900. Basicamente isto. Os trabalhos de reforma, como digo, encetaram-se em 96 e isto colocava imediatamente um problema prático, tempo. Em 2 anos havia muito pouco tempo para concretizar esses trabalhos e não havia seguramente tempo para uma discussão alargada. Daí que tenha sido criada uma comissão de acompanhamento constituída com operadores judiciários, 2 advogados, o Sr. Dr. Frederico Rato e Henrique Saldanha, 2 magistrados, um magistrado social, o Sr. Dr. Alberto Mendes, um magistrado do Ministério Público, o Sr. Dr. Paulo Sousa. Essa comissão de acompanhamento foi depois acrescentado um representante do gabinete do secretário para a coordenação económica, ou descoordenação, como quiser, e também uma comissão eventual na Assembleia Legislativa, presidida pelo saudoso Dr. José Oliveira Rodrigues, que acompanharam os trabalhos de reforma. Os trabalhos de reforma, depois, no resultado final, depois de passar por essas comissões, foram objeto de discussão no grupo de ligação conjunto luso-chinês e em 3 reuniões. Se forem ver o registro das reuniões do grupo de ligação conjunto relativamente aos outros códigos, certamente se admirarão do pouco número de reuniões para ultrapassar todas as questões. Decidiu o Governo também que o Código Comercial iria incluir, ao contrário do que estava programado, a matéria das sociedades. A matéria das sociedades tinha sido objeto, não tinha sido, o Código de Sociedade Comercial Português não tinha sido defendido, Portugal, perdão, Macau, e o Governo de Macau optou por um diploma próprio, que resultou num anteprojeto publicado em 1951. Esse anteprojeto, por razões que não importa agora aqui publicidade, nunca passou a lei, ficou um pouco esquecido pelos corredores do Governo. Em meados de 96, com a chegada à Secretaria Adjunta para a Justiça do Dr. Jorge Silveira, foi recuperado e começou a ser objeto de discussões no grupo de ligação no grupo de ligação luso-chinês. Mas, em finais de 98, já continuava em discussões e dificuldades impediam a sua aprovação no grupo conjunto luso-chinês e, com consequência, também esse governo. E, perante esse cenário, o Governo decidiu que não era razoável estar a publicar 2 leis de forma mercantil, independente, nessas circunstâncias, atendendo o atraso dessa discussão, que o melhor era integrar a matéria de disciplina das sociedades também no Código Comercial, que veio a ser feito como é sabido. O resultado final que veio a concretizar-se no Código Comercial teve influências essencialmente do direito português, quer da lei, quer da legislação portuguesa, e, em particular, uma espécie de pequeno guia
trabalhos de reforma que tinha resultado numa série de conferências do Ferreira Correia, com o título sobre a projetada reforma da legislação comercial. E, basicamente, os caminhos aí apontados foram prosseguidos e daí resultou, em termos relevantes, uma alteração do enquadramento da disciplina mercantil, que do célebre ato de comércio passou para a influência do direito italiano com as categorias de empresa e de empresário, que são as categorias determinantes do direito mercantil. A noção de atos de comércio continua a ser referida, mas tem no sistema um papel nitidamente secundário. Essa opção, no seguimento justamente da lição de fundo da Escola de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, lembro do professor Ferreira Correia, lembro também do professor Luís Xavier, do professor Orlando Carvalho e lembro também do Dr. Coutinho Abreu, que nos dá o prazer de hoje aqui se encontrar connosco e que é um digno representante desta ideia. Estabelecidas essas matérias e a distribuição do Código Comercial, essa influência do direito mercantil italiano fez sentir, para além do direito português, e também influência do direito anglo-saxónico, sobretudo em matéria de sociedades. Lembro aqui a figura dos secretários da sociedade, no âmbito do direito de informação, mas também influência do direito internacional, com alguns instrumentos, leis modelo internacionais a serem usadas na disciplina de alguns institutos, nomeadamente em matéria de feitoria ou de garantias autónomas, para lembrar estes casos. Um dos aspectos onde o Código Comercial se afastou de modo acentuado do direito português prendeu-se com a matéria da firma. A matéria da firma, um sistema muito complexo do direito português, foi uniformizada no Código Comercial, liberdade de condução de firma, e a liberdade de condução de firma era compensada pela adoção de aditamentos obrigatórios, independentemente do empresário em questão. O que quer dizer que qualquer empresário, nomeadamente individual, devia optar por construir a sua firma com uma designação de pura fantasia, que o aditamento do empresário individual dir-nos-ia o que é que estaria em causa e, quanto à sua identificação, o recurso ao registro permitiria saber. Essa ideia, como sabem, essas ideias, como sabem, foram também, de algum modo, adotadas em França, relativamente às sociedades, e de modo mais próximo, quer na Alemanha, com a forma de 98, Código Alemão, quer na Áustria, em 2006. Para além disso, a lei regulou variadíssimos contratos, no extenso livro terceiro, onde, entre outros, para além do contrato de agência, regulou também os contratos de franquia e de concessão comercial,
contratos publicitários, etc. Finalmente, um livro quarto sobre os tipos de crédito, onde introduziu a disciplina das leis uniformes sobre letras e livranças e sobre cheque, a par de uma parte geral sobre, doutrina geral sobre os tipos de crédito de que falei há um momento e em que tive o apoio da Sra. Doutora Isabel Alexandre nessa matéria. Este era, pois, a situação que vigorava. A par do Código Comercial, houve uma reforma também do Código de Registro Comercial. E o Código de Registro Comercial introduzia algumas novidades, várias novidades, diria, relativamente ao direito português. Na sequência da consagração inovadora no direito, no uso de um direito de propriedade sobre a empresa, afirmada no direito de propriedade sobre a empresa, o Código de Registro Comercial previa o registro da própria empresa. A par do registro dos empresários, empresário individual, empresário coletivo, previa o registro da própria empresa. Sendo que o registro existia para todos os empresários, independentemente da sua natureza. A lei, no entanto, contemporizava e admitia que nunca respeitasse aos empresários, certos empresários, pela sua dimensão, que pudessem ser exonerados de certas obrigações, entre elas a obrigação de registro. É verdade, isto a propósito da categoria de pequeno empresário que a lei utiliza. Mas a categoria de pequeno empresário nunca foi concretizada e o legislador, na primeira alteração, que ocorreu em 2000, Lei 6 de 2027 de Abril, portanto, 4 meses após a entrada em vigor do Código, basicamente 5 meses, o Código, lembro, foi publicado para entrar em vigor no dia 1 de outubro de 1999, depois foi adiado a entrada em vigor para o dia 1 de novembro de 1999, e no próximo dia 1 de novembro cumpre-se 25 anos de sua vigência. E essa primeira lei dizia, não tendo querido o legislador densificar a noção de pequeno empresário para subtrair o cumprimento de obrigações previstas na lei, o que determinou foi a recuperação do sistema de registro facultativo para os empresários individuais e também da facultatividade da utilização do aditamento obrigatório que a lei tinha. Essa é a primeira. Depois criou, nessa reforma do Código Social, enfim, Lei número 5 de 2000, criou uma bizarria jurídica que foi a de substituir a fórmula sacramental do direito registral de atos sujeitos a registro, estão sujeitos a registro. Essa fórmula sacramental substituiu-a por uma outra, ou introduziu, acresceu uma outra, dos atos que podem ser registrados. O artigo 2º desse Código Comercial foi dividido em 2 números, e onde estavam apenas sujeitos a registro. Portanto, de facto, foi dividido em 2 números, e passou o número 1 a dizer podem ser registrados, o número 2 estão sujeitos a registro. 25 anos depois, continuo a tentar perceber o que é que se pretendeu e qual o resultado prático dessa mudança. Esta alteração legislativa de 2000 abordou essencialmente questões do plano da sociedade, diminuindo a transparência e através da supressão quase total das publicações obrigatórias, estatutos, desde logo, deixaram de ser publicados, mas também certas outras
certas outras disposições que afirmavam, entre outros, a independência do cargo de administrador, a necessidade da qualidade de pessoa humana para o cargo. Todas essas modificações ocorreram e tiveram consequências não muito significativas, devo dizer, mas em todo caso acabaram por criar cortes estranhos, dispersos, num articulado normal. No âmbito, num outro aspecto, essa reforma abordou também, atingiu também, preceitos relacionados com as contas anuais e em matéria de negociação da empresa, criou uma nova bizarria consistente no seguinte: a lei introduzia o registro, ou sujeitava a registro, todos os negócios sobre a empresa. Essa alteração determinou que todos os negócios sobre a empresa são registados, exceto a alienação da empresa, que pode ser registada. Continuo a perceber qual é a diferença entre está sujeito a registro e o pode ser registado da lei. Portanto, isto basicamente o que aconteceu. Certamente esta reforma visou responder eventualmente a um excesso de formalismo e a prática de se queixar. Esse esforço de transparência que falei há momento levou a um aumento do número de livros obrigatórios para as sociedades, levou a um aumento do número de publicações e isso foi sentido de algum modo como pouco adequado e houve uma reação da prática quanto a essa matéria. Uma outra mudança respeitou ao ato constitutivo. O ato constitutivo da sociedade foi dividido em dois atos: o ato constitutivo e os estatutos, em dois documentos autónomos. É exemplo, pretendendo seguir o exemplo de Hong Kong. A verdade é que a prática também não se terá identificado com esta situação e, nesta mudança legislativa, regressou à situação pretérita e, portanto, os estatutos fazerem parte do ato constitutivo. Simplesmente, aqui, como em muitos outros casos desta reforma, o cuidado foi pouco e, portanto, temos a seguir diretamente as determinações da lei, teremos de repetir no mesmo documento, mais do que uma vez, a mesma informação, o que é absurdo. O que é absurdo. A segunda reforma ocorreu em 2009, uma reforma, do ponto de vista quantitativo, mais intensa, mas também visou essencialmente questões de pormenores mais relacionados com, uma vez mais, a matéria das discussões relativas à escrituração mercantil e às contas anuais de escrituração mercantil, essencialmente, introduziu a figura do adiantamento sobre lucros, intercalares, e certas disposições relacionadas com a utilização de meios eletrónicos no funcionamento das sociedades, nomeadamente a possibilidade de comunicações eletrónicas aos sócios, a possibilidade de realização de assembleias virtuais, etc. A Lei 4/2015 suprimiu as ações ao portador e alterou as normas do Código que mencionavam as ações ao portador. Questão relativamente pacífica. Finalmente, foi ontem publicada uma lei
a Lei 18 de 2024, sobre a eletronização dos registros predial, comercial e do notariado e que também atingiram alguns preceitos do Código Comercial relacionados com esse aspecto da eletronização do direito. Portanto, questões relativamente secundárias. Em todas estas mudanças, as mais substanciais ocorreram, de facto, logo em 2000 e em 2009. Em todo caso, devo dizer que o essencial das mudanças é meramente formal, mais questões de cosmética legislativa do que propriamente de substância. Calculo que não houvesse grande intenção de resultados, mas muitas vezes intervém-se e não se tem em devida conta as implicações que a mudança, pequena que seja, acaba por ter em outros pontos do sistema e que se deu várias vezes. Em todo caso, são no total alterações que abrangeram 80 preceitos da lei, portanto, no essencial, a lei mantém-se exatamente a mesma. Uma última nota, muito breve, sobre o Código Comercial é o reflexo que tem no exterior. O Código Comercial foi muito influenciado, como é fácil, como é compreensível, por vários elementos de direito comparado, muito influenciado, mas também agora tem alguma influência. Começou por representar a fonte principal do Código Comercial de Moçambique, que adotou o mesmo regime, a maior parte das disposições muito semelhantes. Também, relativamente à matéria das sociedades, representou o modelo da Lei das Sociedades de Timor-Leste e, recentemente, em Cabo Verde, onde vigorava desde 1999 o Código das Empresas Comerciais, esse Código das Empresas Comerciais foi revogado em 2018 e substituído por 2 diplomas, recuperando um deles a tradicional designação, Código Comercial, e o outro a designação, Código das Sociedades Comerciais. A matéria das sociedades comerciais foi utilizada nesse Código das Sociedades Comerciais. Mas o Código Comercial de Cabo Verde é, basicamente, o Código Comercial de Macau, nos livros 1º e 3º do Código Comercial de Macau. Soluções exatamente iguais. Também o projeto Código Comercial da República de Angola era muito inspirado no Código Comercial de Macau, embora esse projeto tenha desaparecido, pelo menos não é agora suscetível de ser encontrado na internet. Uma última nota, perdoem-me o abuso, mas uma ultimíssima nota. Em 2013, o governo de Espanha publicou uma proposta de Código Mercantil e há uma norma há várias normas, há uma norma nessa proposta muito curiosa, porque tem o conteúdo dos números 2 e 3 do artigo 105 do Código Comercial de Macau. As normas do artigo 105, a norma do artigo 105, sobretudo os números 2 e 3, é uma norma que não tem paralelo em nenhum sistema jurídico. E por isso, esta norma, desta proposta do Código Mercantil Espanhol, que repete essas duas disposições, leva a pensar numa dúvida. Ou é uma notável coincidência, ou, de algum modo, o Código Comercial de Macau fez aí sentir a sua influência. Muito obrigado. Sim, muito obrigado, Sr. Professor Augusto Garcia.
parece Constituição da situação de vicissitudes do Código Policial de Macau, depois da sua vigência. E agora, para esta sessão, temos mais uma oradora, que é a professora Isabel Alessandra, que é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E o tema que traz para nós hoje é a perspectiva da evolução do Código de Processo Civil de Macau. Muito obrigado. Obrigada. Senhor Reitor da Universidade de Macau, Senhor Vice-Reitor da Universidade de Macau, Senhor Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Senhor Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, Senhor Presidente da Direção da Associação dos Advogados de Macau, Senhor Presidente da Fundação Pedro Cunha, Senhores convidados, moderadores e oradores desta conferência internacional, em particular o Senhor Professor Tom Bjorsen, o Sr. Dr. Rui Cunha e os Srs. Professores Paulo Mota Pinto e Augusto Teixeira Garcia, com quem tenho a honra e o gosto de integrar esta sessão, o Sr. Diretor do Centro de Estudos Judiciários da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, o Sr. Manuel Trigo, que em boa hora organizou esta conferência e a quem agradeço o convite para nela participar em representação da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ilustre assistência, os meus melhores cumprimentos. Há 25 anos foi aprovado o Código de Processo Civil de Macau e teve participado na sua elaboração a convite do Dr. Jorge Noronha da Silveira, aqui tão justamente recordado pelo professor Augusto Teixeira Garcia, constitui para mim um privilégio e uma responsabilidade que nunca esquecerei e que ocasiões como esta só reforçam. O Código de Processo Civil de Macau, aprovado em 8 de outubro de 1999, não tem sido afetado pela turbulência legislativa dos nossos tempos. A estabilidade do Código deve-se essencialmente aos compromissos assumidos por Portugal e pela Espanha na Declaração Conjunta sobre a questão de Macau e à própria lei básica da RAEM, que determinam que durante 50 anos se mantenham inalterados o sistema capitalista e a maneira de viver anteriormente existentes em Macau, bem como que se mantenha basicamente inalterada a legislação previamente vigente em Macau. Mas para a estabilidade do Código de Processo Civil de Macau também deve contribuir, na minha opinião, o ensino do direito de Macau na Universidade de Macau, a integração de juristas que aprenderam este direito na estrutura política da RAEM, em particular nos seus tribunais e na advocacia de Macau, bem como a atuação dos princípios do Código, designadamente o respeito pelo contraditório, a atribuição ao juiz de significativos poderes de direção do processo, à maneira de viver de Macau. No futuro, o Código enfrentará o desafio da preservação da sua matriz perante as alterações para responder às novas exigências da sociedade em que se insere, nele terão de ser feitas. Importa conservar os princípios do Código para evitar rupturas que prejudicariam o regular funcionamento dos tribunais e comprometeriam a confiança no exercício do poder judicial em Macau. Eu proponho refletir nesta intervenção sobre algumas alterações que, a meu ver, seriam desejáveis para a atualização do Código e que não afetariam os respectivos princípios. E são 4 os aspectos em que me focarei. Em primeiro lugar, a articulação do Código com a mediação enquanto meio de resolução extrajudicial de litígios. Em segundo lugar, a introdução no Código da possibilidade de composição definitiva de litígios através de providências cautelares. Em terceiro lugar, a simplificação da ação de despejo e, finalmente, a dinamização do mecanismo da uniformização da jurisprudência. No que diz respeito à mediação de litígios, o Código de Processo Civil de Macau não prevê a remessa das partes para mediação por iniciativa do juiz ou das partes, enquanto causa de suspensão da instância, nem a possibilidade de mediação, quando culmina no acordo, quando fim ao litígio constitui causa de extinção da instância.
Trata-se de vantagens da mediação previstas no artigo 273 do atual Código de Processo Civil Português, que é de 2013, e é claro que o acolhimento destas soluções no Código de Macau só seria possível se simultaneamente se definisse em Macau um regime relativo à mediação civil e comercial, um regime que nomeadamente adotasse de garantias de confidencialidade, imparcialidade e independência, acompanhando a tendência para a resolução extrajudicial dos litígios que se registra na generalidade dos ordenamentos. Se em Macau vier a ser aprovada uma lei relativa à mediação civil e comercial, será, a meu ver, também conveniente que fique esclarecido o valor jurídico dos acordos eventualmente obtidos através da mediação. De facto, os acordos resultantes de mediação, que em geral constituirão documentos particulares não autenticados, nem sempre se subsumirão na previsão da linha C do artigo 677 do Código de Processo Civil de Macau, que só a certos documentos particulares não autenticados confere valor de título executivo. Ora, quando um acordo resultante de mediação não se subsume na previsão dessa linha C, ou desde logo por não estar autenticado, será a situação normal na previsão da linha B desse mesmo artigo 677 do Código de Processo Civil de Macau, a falta de cumprimento voluntário por uma das partes de uma obrigação constante desse acordo resultante de mediação ponderará naturalmente a parte contrária com a proposição de uma ação declarativa de condenação, cuja causa de pedido será esse mesmo acordo, a fim de obter uma sentença que condene o cumprimento dessa obrigação. Pois só com a base da sentença condenatória, a parte cumpridora poderá instaurar uma ação executiva destinada ao cumprimento coercivo da obrigação. Dito de outro modo, quando um acordo resultante de mediação não constitua título executivo, a parte cumpridora não poderá instaurar uma ação executiva fundada no próprio acordo obtido por via de mediação e, portanto, terá de arranjar-se uma alternativa à proposição da ação executiva. Uma via para superar este inconveniente consiste em prever a homologação judicial dos acordos obtidos por via de mediação realizada em Macau, do que decorrerá a possibilidade, com base nas sentenças homologatórias destes acordos, que constituirão títulos executivos com base na linha A do artigo 677 do Código de Processo Civil de Macau, ser logo instaurada a ação executiva em caso de incumprimento dos acordos sem necessidade prévia à ação declarativa. Trata-se de uma via consagrada no direito interno português. Outra via possível para evitar que, após a obtenção de um acordo resultante de mediação, a parte cumpridora se veja obrigada a propor uma ação declarativa quando a outra parte não cumpra voluntariamente, é atribuir força executiva ao próprio acordo na eventual futura lei da mediação de Macau. Assim, constituiria título executivo nos termos da linha D do artigo 677 do Código de Processo Civil de Macau, isto é, título executivo por força de disposição especial. A lei portuguesa adota esta solução, que é, sem dúvida, a solução mais simples, mas apenas quando os acordos resultantes de mediação revistam certas características, designadamente terem sido obtidos em mediação em que participou o mediador inscrito numa lista organizada pelo Ministério da Justiça. A Convenção das Nações Unidas sobre Acordos Internacionais de Transação Resultantes de Mediação, assinada em 2019 em Singapura, ou seja, a Convenção de Singapura, e que atualmente já está assinada por 57 países, entre os quais a China, vai mais longe do que a lei portuguesa na atribuição de força executiva aos acordos resultantes da mediação abrangidos por essa mesma Convenção. Na verdade, à luz da Convenção de Singapura, basta que um acordo seja reduzido a escrito e assinado pelas partes, que a parte o quer fazer valer prove perante a autoridade competente à outorga da medida requerida, que o mesmo resultou de mediação, e que o acordo diga respeito a um litígio internacional de natureza comercial e preencha os restantes requisitos de aplicação da Convenção,
para que tal acordo possa fundar uma ação executiva e devam ser reconhecidos os direitos e obrigações dele emergentes. Outra alteração, que a meu ver é desejável para o Código de Processo Civil de Macau, diz respeito aos procedimentos cautelares. Admito que em Macau ocorram situações caracterizadas por a ação principal, da qual o procedimento cautelar depende, consistida por a repetição do procedimento cautelar, quer no que diz respeito aos factos operados pelas partes, quer no que tocante às razões jurídicas por elas Sim, uma ou imputadas, duas perguntas, porque já estamos em cima da hora, já passamos da hora. Por outro lado, admito também a existência de casos em que a decisão proferida na ação principal, embora definitiva, acabe por repetir a decisão final do procedimento cautelar, ou seja, tenha o mesmo conteúdo desta mesma decisão. Partindo deste cenário provável, várias soluções se colocam, tal como se colocaram ao legislador português em 2013, quando da aprovação do atual Código de Processo Civil, todas elas visando, por razões de economia processual, abolir a inútil repetição de meios processuais. Uma dessas soluções é que ficou consagrada no Código Português por via do mecanismo da inversão do contencioso, o qual permite ao requerente da providência cautelar verificar certos requisitos ou obter uma decisão definitiva sem necessidade de propor ele próprio a ação principal que terá, através deste mecanismo, de ser proposta pelo requerido no procedimento cautelar, se quiser evitar a consolidação da providência. Se em Macau vier a ser adotado o mecanismo da inversão do contencioso, é conveniente que o Código de Macau esclareça um ponto que não está claro no Código Português e que, por causa disso, tem provocado intenso debate doutrinário, e que é a questão de saber se, tendo o juiz decretado a providência cautelar acompanhada da inversão do contencioso, as partes têm, na ação principal que o requerido eventualmente proponha, os mesmos ônus de prova que teriam numa ação principal não precedida da inversão do contencioso, isto é, na ação principal que o requerente competiria propor. Embora o Código Português aponte no sentido de que o requerente da providência continua a ter na ação principal proposta pelo requerido o ônus de prova do facto constitutivo do seu direito, a verdade é que o benefício do requerente com a decisão que decretou a inversão do contencioso será maior, não se limitando à libertação do ônus de proposição da ação principal, só ocorrer a inversão do ônus da prova na ação principal. Convém, portanto, que o legislador de Macau esclareça se pretende também este benefício para o requerente, caso opte pela conservação do mecanismo da inversão do contencioso que em 2013 foi instituído em Portugal. Também no que diz respeito à ação de despejo, o Código de Processo Civil de Macau carece de alterações. A ação de despejo constitui atualmente, a par do depósito de rendas, um processo especial referente ao arrendamento, encontrando-se regulado nos artigos 929 e seguintes do Código de Processo Civil de Macau. O senhorio tem de lançar mão da ação de despejo, quer pretenda a cessação do arrendamento, quer que o arrendamento já tenha cessado. Neste último caso, se não possuir título executivo que lhe permita instaurar a execução pela entrega de coisa certa. Apesar de qualificada como um processo especial, a ação de despejo do Código de Macau segue essencialmente na sua fase declarativa os termos do processo comum, ordinário ou sumário. À fase declarativa da ação de despejo segue-se, se for ordenado o despejo, a fase executiva. Mas esta fase, embora não pressuponha a apresentação do requerimento executivo, não pode iniciar-se unicamente com base na sentença que ordena o despejo, sendo ainda necessário obter um mandado. A tramitação, que eu acabei de descrever muito sumariamente, pode usar de forma desproporcionada o direito de propriedade do senhorio, nesta medida não estimulando o mercado do arrendamento. Desde abril de 2024 está em apreciação na Assembleia Legislativa da RAEM uma proposta de lei relativa à alteração ao regime da ação de despejo do Código de Processo Civil. Já houve uma segunda versão desta proposta, a qual já foi votada na especialidade, mas eu vou concentrar-me apenas na primeira versão desta proposta,
foi a única que li antes desta intervenção. Mas suponho, de qualquer maneira, que o que vou dizer ainda releva, apesar da nova versão, entretanto apresentada e já votada na especialidade, e que eu só tive a ocasião de ler muito sumariamente. Esta proposta que acabou de ser votada na Assembleia Legislativa da RAEM estabelece, para certos casos de não pagamento atempado de rendas, uma tramitação processual mais simplificada do que a atual para a obtenção do despejo de um crédito. Essa simplificação verifica-se em vários planos, nomeadamente nos requisitos da petição inicial, citação, patrocínio judiciário, inadmissibilidade da reconvenção ou efeitos da sentença que ordena o despejo. Apesar das alterações constantes da proposta de lei em apreciação na Assembleia Legislativa corresponderem a soluções algumas das alterações constantes desta proposta de lei correspondem a soluções já consagradas no direito português, tal como aliás se refere na nota justificativa do diploma. É o caso da realização oficiosa da citação pela Secretaria. É o caso também da atribuição à sentença que ordena ao despejo do valor de título executivo suficiente para a execução do despejo. É o caso ainda do oferecimento das provas com a petição inicial, regra que o Código Português aplica à generalidade das ações. A aplicação da nova tramitação mais célere a certos casos de não pagamento de renda parece ter encontrado igualmente inspiração no direito português, muito em particular no procedimento especial de despejo, ou seja, o PED, de que tratam os artigos 15 a 15S do novo regime do arrendamento urbano português. Apesar de muitas semelhanças, tanto o regime da ação de despejo atualmente em vigor em Macau, como aquele que resulta da proposta de lei aprovada agora na especialidade na Assembleia Legislativa da RAEM, há vários aspectos muito diferentes do regime de Macau face ao regime português contemporâneo relativo ao despejo. Efetivamente, no direito português atual, há a considerar 3 meios processuais relativos ao despejo. Temos a ação de despejo, que se destina a fazer cessar a situação jurídica do arrendamento sempre que a lei impõe o recurso à via judicial para promover tal cessação. Esta ação de despejo portuguesa não constitui verdadeiramente um processo especial, nem comporta, como a ação de despejo em Macau, uma fase executiva, ou seja, uma pura ação declarativa. Temos também no direito português a execução para entrega de coisa imóvel arrendada, à qual pode servir de base a sentença que ordena ao despejo, e temos no direito português o tal procedimento especial de despejo, o PED, regulado nos artigos 15 a 15S do novo regime do arrendamento urbano, ao qual eu fiz há pouco referência. São várias as diferenças entre o PED português e a futura ação de despejo especial de Macau, tal como está desenhada na proposta de lei em discussão ainda, ou melhor, aprovada na especialidade pela Assembleia Legislativa da RAEM. Em primeiro lugar, o PED português, diversamente do despejo especial de Macau, não é aplicável apenas a casos de demora no pagamento de rendas. O que releva é que o arrendatário não tenha desocupado o locado na data prevista na lei ou na data fixada por convenção entre as partes. Em segundo lugar, o PED português pressupõe que o contrato de arrendamento já tenha cessado, podendo a cessação do contrato de arrendamento ter-se ficado a dever várias causas. Diferentemente, a futura ação de despejo especial de Macau destina-se a fazer cessar o arrendamento, uma vez que um dos seus pressupostos, que é a comunicação do senhorio ao arrendatário prescrito da demora no pagamento de um certo número de rendas, não opera a cessação do contrato de arrendamento, devendo a resolução do arrendamento pelo senhorio por incumprimento do arrendatário ser decretada pelo Tribunal.
Em terceiro lugar, o PEP português é tramitado no balcão do arrendatário do senhorio, o BAS, junto à Direção-Geral da Administração da Justiça, sem prejuízo de, em caso de oposição por parte do requerido, os autos serem apresentados à distribuição num tribunal. Diversamente do processo com a ação de despacho especial de Macau, que é toda ela tramitada num tribunal. Em quarto lugar, no âmbito do procedimento especial de despacho português, podem formar-se duas categorias de títulos executivos para o efeito da entrega de coisa imóvel arrendada. Um título extrajudicial para a entrega do local, que resulta da conversão do requerimento de despacho em título para desocupação do local, ou o título judicial para a entrega do local formado quando o requerido tenha deduzido a oposição e a oposição tenha sido julgada improcedente. Já no caso da ação de despacho especial de Macau, apenas poderá formar um título judicial para a entrega do local, atendendo que esta ação não conhece, ao contrário do procedimento especial de despacho português, uma fase declarativa de natureza administrativa correndo integralmente num tribunal. Em quinto lugar, no procedimento especial de despacho português, é obrigatória a constituição de advogado para a dedução da oposição ao requerimento de despacho e as partes têm de se fazer apresentar por advogado nos atos processuais subsequentes à distribuição, enquanto na ação do despacho especial de Macau só é obrigatória a constituição de advogado na fase de recurso. Em sexto lugar, no procedimento especial de despacho português, não se proíbe a dedução de reconvenção pelo arrendatário, ao contrário do que sucederá no futuro despacho especial de Macau. Ou seja, embora o novo regime do arrendamento urbano português não seja claro quanto à admissibilidade da reconvenção no procedimento especial de despacho, e tal parece até incompatível com a celeridade e simplificação que se pretende para este procedimento, a jurisprudência e a doutrina portuguesas têm-se pronunciado maioritariamente no sentido da admissibilidade da reconvenção, invocando razões de economia processual e de tutela efetiva do arrendatário. Mas, como eu disse, no futuro despacho especial de Macau não vai ser admitida a reconvenção. Em sétimo lugar, o procedimento especial de despacho português tem natureza urgente, diversamente do futuro despacho especial de Macau. O regime da ação de despacho de Macau, tal como resulta da proposta de lei a que eu fiz referência, o que contempla, como eu referi, um despacho geral e um despacho especial, constitui um marco importante no sentido da simplificação do despacho em Macau. De todo modo, justifica-se, a meu ver, que se pondere a possibilidade de extensão das regras do novo despacho especial a casos diversos da falta de pagamento das rendas, em que a cessação do arrendamento já tenha ocorrido e seja apenas necessário obter a desocupação do local. Talvez seja excessivo, a meu ver, continuar a aplicar nestes casos as regras da ação de despacho geral são mais pesadas. A atribuição de caráter urgente ao despacho especial de Macau seria igualmente uma medida vantajosa, pois o mero encurtamento de prazos e a supressão de dados processuais pode não ser suficiente para lhe conferir a celeridade desejada. Eu creio também que a própria ação de despacho geral de Macau carece de simplificação. Para além de não se justificar que a fase executiva dessa ação dependa da emissão de um mandado, a subsistência de duas formas de processo, ordinária e sumária, na fase declarativa, introduz uma complexidade desnecessária na tramitação. Mas este é provavelmente um aspecto transversal ao Código de Processo Civil de Macau, talvez não se justifique a manutenção dentro do processo comum de declaração daquelas duas formas de processo, podendo o mesmo seguir uma forma única, como desde 2013 se verifica em Portugal. Finalmente, há um regime do Código de Macau que não tendo sido ainda objeto de uma proposta de alteração legislativa, tanto quanto é do meu conhecimento, talvez seja conveniente reformular. Refiro-me ao regime relativo à uniformização da jurisprudência, destinada a assegurar a previsibilidade das decisões judiciais em processo civil e, consequentemente, a
o objetivo que justificou a sua consagração no Código de Processo Civil Penal. Na verdade, e diversamente do que tem sucedido no âmbito do processo penal, o Tribunal de Última Instância da RAEM não tem proferido acordos de uniformização da jurisprudência em processo civil. O que é que explicará este contraste entre o processo penal e o processo civil? Será que se prende com a espécie de recurso a interpor quando se pretende a uniformização de jurisprudência? É uma questão para a qual eu confesso não ter uma resposta. Como é sabido, o Código de Processo Penal de Macau admite um recurso extraordinário de fixação de jurisprudência de decisões contraditórias do Tribunal de Última Instância e do Tribunal de Segunda Instância. Já o Código de Processo Civil de Macau admite a interposição de recurso ordinário para o Tribunal, nomeadamente uma decisão contra a jurisprudência uniformizada, de órgãos de Tribunal de Última Instância que estejam em contradição, de órgãos do Tribunal de Segunda Instância que estejam em contradição, e também admite o julgamento ampliado de um recurso ordinário já interposto para o efeito da uniformização da jurisprudência. Uma via possível de dinamização do mecanismo da uniformização da jurisprudência em processo civil seria eliminar o recurso ordinário previsto no artigo 583, número 2, a linha D do Código de Processo Civil de Macau, ou seja, o recurso ordinário do acordo do Tribunal de Última Instância que esteja em contradição com outro preferido por este mesmo Tribunal de Última Instância, e prever, em vez dele, um recurso extraordinário para o caso aqui contemplado com um regime semelhante ao do processo penal. É que a consagração de um recurso extraordinário poderá prolongar, na prática, num prazo mais alargado, para a parte vencida, fundamentar a necessidade de uniformização da jurisprudência. A par deste novo recurso extraordinário, poderiam manter-se os recursos ordinários que já estão atualmente previstos, nomeadamente de acordos contraditórios do Tribunal de Segunda Instância. É claro que o sistema que eu acabei de delinear, assim, muito sumariamente, não dispensa, como é óbvio, a identificação dos eventuais constrangimentos que no regime atual parecem estar a impedir a resolução de conflitos jurisprudenciais em processo civil e o preferimento dos correspondentes acordos de uniformização de jurisprudência. Resumidamente, na minha intervenção, eu assinalei a possibilidade de incentivo à resolução extrajudicial de litígios através da remessa do processo de mediação e clarificação do valor dos acordos resultantes de mediação enquanto títulos executivos. Tentei também salientar as vantagens da introdução do Código de Macau de um mecanismo que evite a duplicação inútil de procedimentos cautelares e ações principais. Tentei registrar também os benefícios das iminentes alterações ao regime do despejo em Macau, sob o ponto de vista da simplificação processual, sublinhando, todavia, que é possível ir mais além neste desidrato, designadamente consagrando um regime mais simples do que o atual, do que o da atual ação do despejo. Finalmente, também tratei da possibilidade de consideração de um recurso extraordinário para a uniformização da jurisprudência em processo civil, mas mais do que propostas concretas de alteração de um código a servir de Macau há 25 anos, eu tentei indicar algumas pistas de reflexão sobre o seu futuro, na convicção de que qualquer alteração deve favorecer a estabilidade social e o desenvolvimento económico de Macau, valores subjacentes à Declaração Conjunta Luso-Portuguesa sobre a questão de Macau e à lei básica da RAEM. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi previsto um parte de debate, eu acho que a tempo já não está. Podemos comunicar mesmo no café, porque temos ainda mais uma sessão para a parte da manhã. Para já, o professor teria-me para informar de outros participantes que na sala da BIP há uma exposição, incluindo as obras dos participantes. Nós podemos trocar para lá.
Não chegou a ver.